Mas será que as gorduras, elas são essas vilãs todas aí que todo mundo fala? Acho que não é bem por aí não, tá? Antes de mais nada, a gente precisa entender as principais funções da gordura. E a principal função dela é ser uma reserva de energia. A gente viu na aula de carboidratos que existem reservas de carboidrato para serem utilizados como energia rápida pelo nosso corpo. Mas a gordura é uma reserva de energia muito mais eficiente do que o carboidrato. O carboidrato realmente existe numa quantidade mínima para ser uma reserva rápida, mas a gordura é de fato a melhor reserva de energia que a gente pode ter. Por quê? Bom, primeiro que 1 grama de gordura tem mais do que o dobro do potencial energético do que um carboidrato. O carboidrato tem só 4 calorias, uma gordura tem 9. Um outro problema também do carboidrato é que o carboidrato ele precisa ser hidratado, ele precisa de água, ele precisa ser diluído, digamos assim, no nosso corpo. 1 grama de glicogênio puxa 2,7 gramas de água no nosso organismo. Então, onde era para ter só 1 grama, acaba tendo 3,7. Uma do glicogênio e mais 2,7 de água. Já a gordura, ela é praticamente zero água. Gordura, óleo e água. Não se misturam, lembra? Então, onde tem gordura não tem água. Por isso, você consegue fazer com que em 1 grama eu tenha 9 calorias. E com glicogênio, em 3,7 gramas, a gente tem 4 calorias. É muito vantajoso você ter gordura como fonte de energia ao invés de carboidrato. Se a gente for E outra coisa, se a gente for comparar as reservas energéticas do nosso corpo, a gente vai perceber que existe a reserva de carboidratos e existe a reserva de gordura. Na reserva de carboidrato, as reservas de carboidrato de um homem adulto de 80 quilos é de mais ou menos 500 gramas de carboidrato, 400 gramas de glicogênio muscular, porque a gente tem vários músculos, né? Óbvio. Glicogênio hepático, 100 gramas, já que a gente tem um fígado só. E 3 gramas, uma gotinha de nada ali, de glicose plasmática circulando. Isso aí dá um total de 2.012 calorias. Se a gente for considerar que esse homem adulto está caminhando a um gasto calórico de 63 calorias por quilômetro, ou seja, esse homem adulto aí gasta 63 calorias para andar 1 quilômetro. Então, só de carboidrato, esse homem adulto tem uma autonomia de 32 quilômetros. Agora vamos dar uma olhada na reserva de energia de gorduras. A reserva de gordura de um homem adulto é de mais ou menos ali 110 mil calorias. Isso é 55 vezes mais. 55 vezes mais calorias guardadas em forma de gordura do que de glicogênio muscular. Isso aí dá autonomia para esse ser humano adulto andar por 1.760 quilômetros de Brasília até Natal, no Rio Grande do Norte. É realmente uma belíssima caminhada. Acho que dá para cansar um pouquinho. Outras funções das gorduras é servir como proteção para órgãos vitais. Acho que ninguém pensa nisso, mas é uma belíssima proteção. Você pensa isso aqui há milhares de anos atrás, um homem desse tamanho aqui, se ele for atingido por um tigre, se ele for arranhado por um tigre, esse tigre vai ferir a barriga dele, né? Essa barriga vai servir como um ponto de para poder amortecer o impacto de certa forma. Mas se esse indivíduo tem pouca gordura corporal, essa unha do tigre já vai penetrar na carne dele e já vai atingir os órgãos. Então essa gordura está entre os órgãos e a unha do tigre, por exemplo, a gente pode dizer. Serve como isolamento térmico, também vai proteger.
o ser humano do frio e também para funções hormonais. A gente tinha falado lá na aula de proteínas que as proteínas também servem para funções hormonais, né? Beleza, gorduras também. Existem hormônios que são sintetizados, que são produzidos à base de proteína e outros que são sintetizados à base de gordura. Todos esses hormônios são importantes, mas uns são de proteína, outros de gordura. E também a gente precisa saber sobre os tipos de gordura. Existem as gorduras saturadas, gorduras insaturadas, as gorduras trans, os ômegas 3, 6 e 9 e também o colesterol. O colesterol merece uma atenção especial ali. Mas, falando das gorduras saturadas, elas vão vir, em grande parte, de fontes animais. Então, carne de boi, de carneiro, de porco, gema do ovo, leite, manteiga, queijo, tudo isso aí são fontes de gorduras saturadas. Existem algumas poucas fontes de gorduras saturadas vindas de vegetais, que são o óleo de coco, o óleo de palma e o azeite de dendê. Uma dica para você identificar, reconhecer a gordura saturada, é que a gordura saturada é sólida em temperatura ambiente. Então, se você pegar banha de porco, pegar manteiga, pegar óleo de coco, em temperatura ambiente, essa gordura ela é sólida. Ou se não for sólida, ela é bastante pastosa. Mas quando você aquece essa gordura, ela vai para o estado líquido. Existem também as gorduras insaturadas. Essas gorduras insaturadas dividem em dois tipos. De novo, você não precisa lembrar dos nomes. É só para fins de conhecimento. Existem as gorduras monoinsaturadas e as gorduras poliinsaturadas. Aí vem do óleo de canola, de amendoim, de açafrão, de girassol, tudo mais. Existem também as gorduras trans. Só que as gorduras trans, elas existem numa quantidade muito pequena na natureza, nas vísceras de alguns animais, como carneiros e tudo mais. Não é habitual consumir gorduras trans. São raras, de certa forma, na natureza. Só que essa gordura trans, ela é criada artificialmente para poder transformar óleos vegetais líquidos em gorduras sólidas, através de um processo chamado hidrogenação. Esse processo ele vai fazer com que o óleo líquido se torne sólido. Isso melhora a textura, melhora o sabor e melhora também o prazo de validade. Esse óleo demora mais, essa gordura demora mais a estragar. Já faz algum tempo que tem sido feito um trabalho pela Organização Mundial da Saúde para poder retirar essa gordura trans da indústria alimentícia, porque já foi comprovado que essa gordura trans é extremamente nociva para o ser humano. Então, aqui no Brasil, desde 2009, se eu não me engano, esse tipo de gordura já é proibido, e a indústria encontrou outras alternativas para poder fazer essa solidificação dos óleos vegetais líquidos. E atualmente a indústria utiliza um processo chamado estratificação, mas que não é o caso a gente se aprofundar. Então, antes a indústria usava a hidrogenação e agora usa a estratificação. A estratificação não gera gordura trans. Na hidrogenação você pegava uma gordura insaturada, como o óleo de soja, fazia a hidrogenação dela e ela virava uma gordura trans. Agora você pega a gordura insaturada, o óleo de soja, faz a estratificação e ele continua sendo uma gordura insaturada. E aí a gente vai ter também os ômegas 3, 6 e 9, ômega 3 é
principalmente encontrada nos peixes gordos de água fria, né? Anchova, sardinha, salmão. Ômega 6 no óleo de milho e de soja, já é mais comum a gente utilizar no nosso dia a dia. E o ômega 9 nas nozes, macadâmia, que é um tipo de noz também, de semente também, castanha do Pará e no azeite. Mas a gente precisa falar do colesterol, que é uma dúvida muito frequente por bastante pessoas. Toda vez que a gente fala de colesterol, a pessoa pensa em uma coisa ruim. Ah, colesterol ruim. Mas na verdade não, o colesterol é uma coisa boa. O colesterol ele tem várias funções importantes. O colesterol ele mantém a estrutura das células, extremamente importante. Ele participa ativamente na composição de hormônios. Participa também, ele é um ingrediente dos sais biliares, que é utilizado no processo digestivo, e também participa na síntese de vitamina D, que é também importantíssimo. E da onde que vem esse colesterol? De dois lugares. O próprio corpo humano produz colesterol, e esse colesterol também é adquirido, é conseguido na alimentação. Então, o fígado produz colesterol e o intestino delgado também produz colesterol. Inclusive, 90% do colesterol existente no corpo é produzido pelo próprio corpo. 90%. E só 10% é proveniente da dieta. Mas quando ele é proveniente da dieta, ele vem de onde? Dos mesmos lugares onde você encontra gordura saturada. Gema de ovo, carne vermelha, mariscos e crustáceos, principalmente camarão, laticínios e fast food. E aí a gente vai encontrar aqui o que todo mundo fala sobre colesterol bom e colesterol ruim. Essa é a parte mais importante da aula, presta atenção. Presta atenção. A parte mais importante agora. A gente tem um tipo de colesterol, que a gente chama de HDL, ele é conhecido por ser o colesterol bom, e outros tipos de colesterol, que são os LDL, que são os colesterol ruins. Por que que esses colesteróis são ruins? Bom, eles são ruins porque eles têm a capacidade de obstruir o vaso sanguíneo. Isso aqui é um vaso sanguíneo do coração. Tá com um corte transversal nele, e aí você está enxergando o coração aqui. Esse colesterol bom e o colesterol ruim, eles existem em quantidades importantes no nosso corpo. Lembra que eu falei que a glicose plasmática precisava transitar dentro de uma faixa que não podia ser nem de mais e nem de menos? Então, o colesterol é a mesma coisa. Existe uma faixa de colesterol bom que você precisa ter e uma faixa de colesterol ruim que você precisa ter. Na verdade, não existe colesterol bom e colesterol ruim. Colesterol é colesterol, eles têm funções importantes, cada um na sua função, mas só que quando você tem muito colesterol LDL e pouco colesterol HDL, isso acaba sendo ruim. E mesmo se você tiver muito colesterol bom e pouco colesterol ruim, também vai ser ruim. Por que eu tô falando isso? O colesterol, como existe uma quantidade de colesterol que precisa naturalmente transitar dentro do vaso sanguíneo, esse colesterol ruim, ele é como se fosse, ele é como se ele estivesse sendo carregado por é como se você estivesse carregando um copo de água cheio até a boca. Esse colesterol ele não viaja sozinho na corrente sanguínea. Ele precisa de uma proteína para poder transportar. Lembra lá da aula de proteína? Existem proteínas que são transportadoras. A gente falou da hemoglobina. Nesse caso aqui, são as lipoproteínas. São as transportadoras do colesterol. Essas lipoproteínas do tipo LDL são como se fosse você carregando um copo de água cheio até a boca. Você está carregando concentrado ali para não deixar o copo transbordar,
Mas naturalmente, conforme você vai andando, vai derramando água. Vai derramando água e vai molhando o chão. O colesterol bom, ele seca esse chão. Então, olha aqui para o vaso sanguíneo. Isso aqui é um vaso sanguíneo sem nada. Isso aqui é um vaso sanguíneo onde o LDL deixou cair um pouco de água, deixou cair um pouco de gordura aqui, um pouco de colesterol no vaso. E aí vem o colesterol bom, o HDL, e seca isso. Tira esse colesterol daí. Então, o tempo todo está acontecendo transporte de colesterol bom e transporte de colesterol ruim. Só que no transporte de colesterol bom, no transporte de colesterol ruim, tá derramando água, tá caindo gordura nos vasos. E esses vasos estão. Essa gordura está se conectando às paredes. Mas não tem problema, porque o colesterol bom está vindo e está tirando essa gordura do vaso sanguíneo. Só que quando você tem muito colesterol ruim, você acaba deixando muita gordura cair. E o colesterol bom não consegue tirar essa gordura da parede do vaso sanguíneo. Porque tem muito. É mais do que a capacidade dele de limpar. Tá sujando muito. Então essa gordura vai se acumulando, até que ela forme um ateroma, que é essa quantidade aqui, ó. Ela se forma um ateroma. E a partir do momento em que você tem essa gordura por muito tempo parada ali no vaso sanguíneo, sem ser removida pelo HDL, pelo colesterol bom, acaba se formando uma placa fibrosa. Essa gordura acaba coagulando, calcificando, e aí forma uma placa fibrosa. E aí o HDL não consegue tirar mais. Aí já era. Isso vai fazendo com que acumule mais, até que aconteça uma obstrução do vaso sanguíneo. E a partir dali, interrompe o fluxo sanguíneo para aquela região, que é quando acontece, por exemplo, um infarto. Olha aqui, ó, toda essa região ficou comprometida, perdeu o abastecimento de sangue. E existe também fatores de risco para poder aumentar essa formação de ateroma, que são tabagismo, consumo de álcool, sedentarismo, obesidade abdominal, a circunferência abdominal muito grande. Às vezes a pessoa tem perna fina, braço fino, mas tem uma circunferência abdominal gigantesca. Isso também é fator de risco. Uma dieta rica em gorduras saturadas e trans. Então, tudo isso aí são fatores de risco para que o corpo produza mais LDL, colesterol ruim, e menos HDL, colesterol bom. E se existe essa produção desregulada, existe mais chance de você ter um ateroma, desse ateroma formar uma placa fibrosa e essa placa fibrosa causar uma obstrução do vaso sanguíneo. Se isso acontece no coração, você pode ter um infarto do miocárdio. Se isso acontece no cérebro, você pode ter um AVC. Se isso acontece no intestino, você pode ter um infarto intestinal. Para você aumentar o LDL, aumentar o colesterol bom e diminuir o colesterol ruim, a gente precisa tomar algumas contramedidas, que são exatamente o contrário dos fatores de risco. Então você precisa aumentar o consumo de gordura insaturada, reduzir o consumo de gordura saturada, aumentar a ingestão de fibras, fazer exercício físico regularmente, parar de fumar, parar de consumir álcool e passar a consumir mais alimentos antioxidantes, ricos em vitamina C, em fitosteróis e outros antioxidantes. E aí, para que o corpo utilize essa gordura, existem 4 situações em que você vai realizar uma atividade física de intensidade leve a moderada, seu corpo vai preferir utilizar a gordura como substrato energético. Dietas hipocalóricas, que é o que todo mundo deveria fazer para poder perder gordura, mas milagrosa, incrivelmente, as pessoas procuram outras alternativas, além da dieta hipocalórica. O estresse induzido pelo frio,
também gera o metabolismo da gordura, a lipólise. E o exercício prolongado, que causa a depleção das reservas de glicogênio. Então, se aquelas reservas de glicogênio hepático, de glicogênio muscular, estiverem perto de acabar, o corpo, além de consumir as proteínas, ele também vai botar gordura para queimar. Afinal de contas, eu posso ou não posso consumir gordura? Existe uma recomendação de consumo de gordura. Até 30% das calorias diárias devem ser de gorduras. E desses 30%, de 70% a 80% devem ser de gorduras insaturadas. Então, olha o que a gente falou lá. A gente precisa consumir mais gordura insaturada do que gordura saturada. Porque gordura saturada é fator de risco para aumento de produção de colesterol ruim e diminuição de produção de colesterol bom. Mas eu trouxe exemplo aqui para você. Trouxe dois exemplos. Um exemplo numa dieta de 2.000 calorias e outro também numa dieta de 2.000 calorias, senão não poderia ser um exemplo, né? Não posso fazer um comparativo de dietas com calorias diferentes. No exemplo 1, a gente tem uma dieta seguindo o padrão, que é 30% das calorias de gorduras. Então, uma dieta de 2.000 calorias, 30% de 2.000 são 600 calorias de gordura. Isso dá 66,6 gramas de gordura na dieta. E como que isso é distribuído na alimentação da pessoa? Ó, café da manhã, pão integral, ovo cozido, amêndoa no lanche da manhã, almoço, tudo mais. Tem toda uma dieta aqui, ó. Pá, 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 pá. Toda a dietinha aqui, bem montada. Total da dieta, 1.995 calorias, aproximadamente 2.000, né? Gordura total, 67 gramas de gordura, cumprindo a meta de 30%. Então essa dieta aqui está de acordo com as recomendações de que 30% das gorduras da dieta, 30% das calorias da dieta deve ser vinda de gorduras, preferencialmente gorduras insaturadas, ao invés de gorduras saturadas. Nesse exemplo 2, a gente tem uma dieta também de 2.000 calorias. Só que nesse exemplo aqui, a gente está com quase 50%, 45%, se eu não me engano, de calorias vindo de gorduras. Então, ó, pão francês com manteiga, presunto e queijo, carne vermelha, maionese, biscoito recheado com gordura saturada e gordura trans, ó, maionese de novo, sorvete. No final das contas, essa dieta aqui tem 2.003 calorias e 99 gramas de gordura. 45% das calorias da dieta estão vindo de gorduras, em grande parte gorduras saturadas. Então, isso aqui é um exemplo de uma dieta que segue a recomendação de consumo de gordura, e esse é um exemplo da dieta que não segue a recomendação do consumo de gordura. Então vamos para o resumo, que eu sei que você adora resumo. Vamos lá. Primeira coisa, não existe dieta zero gordura. Não existe dieta zero gordura. Gorduras têm funções importantíssimas para o nosso corpo. Uma dieta com pouca gordura pode causar desnutrição, assim como uma dieta com pouca proteína também pode causar desnutrição. Segunda coisa, o alto consumo de gorduras saturadas são fator de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Elas podem ser consumidas numa recomendação de 20 a 30% das calorias diárias, mas as insaturadas devem ser priorizadas. Então, gordura saturada em excesso não faz bem. Terceiro ponto, não existe nível seguro para consumo de gordura trans. Gorduras trans devem ser banidas da sua alimentação. As gorduras estratificadas, que são o que está sendo utilizado atualmente pela indústria, no lugar das gorduras trans, ainda carecem de estudos. A gente ainda não sabe se faz bem
ou se faz mal. Quarto ponto. Consumo de gorduras saturadas em excesso é fator de risco para o desenvolvimento de problemas cardíacos. E, quinto ponto, o mais indicado do que incluir gorduras insaturadas na sua alimentação é fazer o rebalanceamento das gorduras que você já ingere. A gente fala assim, pô, você precisa aumentar o consumo de gordura insaturada e diminuir o consumo de gordura saturada. Aí o que a pessoa faz? Além do que ela já está comendo, ela adiciona mais gordura insaturada. Quer botar mais azeite, quer botar óleo de girassol, quer botar... Pera, ao invés de colocar mais gordura insaturada, rebalanceia. Dá uma olhada na sua dieta e vê se as gorduras são mais do que 30% das suas calorias diárias. Se for mais do que 30%, você precisa reduzir. Depois, você olha se as gorduras saturadas, elas são se elas são mais do que 20 a 30% das suas calorias, das suas gorduras diárias. Se for mais do que 20 a 30%, você também precisa reduzir o consumo de gordura saturada. E depois, você vai precisar adotar as contramedidas para a redução do colesterol. Prática de atividade física regular, consumo de fibras, redução ou eliminação do álcool, eliminação de gordura trans e outras medidas, certo? Isso é tudo que você precisa saber sobre gorduras para não ser um analfabeto nutricional. Até a próxima.